vai ser o senhor? Qual vai ser o tom? É também, né? Graça e paz, meus irmãos. Bom dia, gente. Bom dia, queridos irmãos. Aê, tem que falar duas vezes assim, né? Que às vezes a turma está ainda chegando, conversando, mas a gente sempre cumprimenta a todos com muita alegria. Que bom que você está aqui nesta manhã para nós adorarmos o nosso Deus. Quem está feliz, diga amém. Se você está mais feliz, aplauda ao Senhor, que nós estamos na casa de Deus. E é uma grande alegria estarmos juntos. Fique de pé, por favor. Nós orarmos e darmos continuidade aqui no culto. A palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 37, verso 5, diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Amém, irmãos? Às vezes é tão difícil, né? A gente praticar alguns versículos. Não sei se você tem facilidade, mas às vezes é difícil diante das lutas, dos problemas. Como foi sua semana? Não sei, né? A gente às vezes se vê só aqui, alguns a gente pergunta como foi a semana, mas a gente sabe que muitos irmãos têm passado por aflições. E por falar em aflições, meus queridos irmãos, queria aproveitar esse momento e reforçar os cuidados que nós devemos tomar, tá bom? A pandemia ainda não acabou. A gente está vendo, né, picos aí que estão acontecendo. Então, por favor, continue, tá bom? Tomando todos os cuidados necessários, tá bom? Para você continuar saudável. A nossa igreja, a gente deixa as janelas, as portas abertas para ter, né, esse ambiente arejado. Lá na entrada, nas dependências da igreja, a gente tem álcool disponível para você fazer a sua limpeza nas mãos, e faça isso, tá bom? E como não é obrigatório, mas a gente sugere que os irmãos estejam usando máscaras, né? Meu Deus, ainda pensei essa semana, só o Senhor na nossa vida, né? Será que a gente vai ter que voltar aí com essas máscaras? Mas se proteja, porque nós somos muito preciosos para o Senhor, para a nossa família, e você tem gente preciosa na sua casa também, tá bom? Então tome os cuidados necessários, tá? Evite aglomerações, essas coisas todas que a gente viveu aí alguns meses atrás, né? Os protocolos. Então continue com isso, tá bom? Para que você tenha uma vida saudável, tá? E por falar nisso, né, a palavra de Deus diz: entregue o seu caminho ao Senhor. A gente entrega a Deus, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? A gente confia que Deus está nos guardando, que Ele nos dá uma direção, que Ele nos protege, que Ele abre portas, mas nós também temos que fazer a nossa parte, que é orar, que é se cuidar, que é estar na presença dEle, né? Então, Deus faz a parte dEle, nós também temos que fazer a nossa. Amém, queridos? Então vamos orar, feche seus olhos e vamos colocar na presença do Senhor este dia tão especial que Ele preparou para cada um de nós. Querido Deus, em nome de Jesus, em Tua presença que estamos, queremos agradecer ao Senhor por esse dia, por esta manhã, nós estarmos reunidos, Senhor, na Tua casa. Outros irmãos estão nos acompanhando na transmissão da internet. Obrigado a Deus, onde o Seu povo pode estar juntos para adorarmos, para servir ao Senhor neste dia. Apresentamos as nossas vidas diante do Senhor. Que o Senhor cuide de nós, do nosso coração, dos nossos sentimentos, de tudo aquilo que está se passando dentro de nós, nossos pensamentos, enfim, ó Pai,
que o Senhor esteja dando a direção que nós precisamos, seja na Tua palavra, seja nos louvores, nas orações, tudo que nós fizermos aqui, ó Pai, seja para a edificação da Tua igreja, seja para glorificar o Teu nome, porque é para este propósito que o Teu povo se reúne nesta manhã, para sermos igreja, uma família espiritual, e entregamos, Pai, nas Tuas mãos, para que assim o Senhor venha dirigir os nossos passos, os nossos pensamentos, que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de agir em nós e através de nós. Queremos também aproveitar esse momento de oração e pedir, ó Deus, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal. Sabemos que algumas informações em relação ao Covid, alguns irmãos, infelizmente, testaram positivo, mas nós pedimos ao Senhor que esteja no controle de suas vidas, das nossas vidas, que o Senhor traga cura, que nós tenhamos uma vida saudável, mas entendemos que precisamos também fazer a nossa parte, que nós não sejamos negligentes ou coisas desse tipo, mas também nós possamos ser responsáveis com a nossa saúde e com os cuidados que devemos ter, e crendo também que Tu és fiel para nos guardar, para nos proteger e curar aqueles que estão enfermos. Abençoa o Teu povo neste dia, e nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, vamos adorar a Deus.
Salva de palmas para Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. De graça e paz a todos. Comentando. Vamos passar algumas comunicações para os irmãos importantes dos dias de hoje, né? Ainda sobre sobre o aniversário da igreja. Hoje à noite será um culto. Próximo aviso? Será um culto. Todos os cultos são especiais, mas com certeza será bastante especial que teremos alguns irmãos que estarão descendo as águas do batismo, né? O pastor Rodrigo logo mais estará apresentando na profissão de fé, mas sem dúvida é uma grande alegria para a igreja, né? Mês de aniversário, com certeza, na minha opinião, o batismo é uma das coisas mais alegres e importantes da igreja. Irmãos que aceitaram Jesus e testemunhando na frente de todos. Então, no culto da noite, batismo nas águas. Também hoje, como foi avisado, estaremos também recebendo novos membros em nossa igreja. Então, um momento muito feliz. A ceia do Senhor será no próximo domingo, né? Como também os irmãos já sabem, desde este mês de junho, a ceia do Senhor agora é no primeiro domingo do mês, tá bom? Então, no próximo domingo, tanto às 9h30 quanto às 18h30, teremos a ceia do Senhor, domingo que vem. E o próximo aviso, ainda falando sobre o aniversário da igreja, relembrando os irmãos da oferta de amor. Nossa igreja faz 71 anos e a oferta sugerida é de R$71. Então, mais um motivo também para você estar agradecendo a Deus pelas bênçãos concedidas à nossa igreja, também através das ofertas. Então, pela misericórdia de Deus, sem dúvida, estamos terminando esse mês de aniversário muito bem, né? Os irmãos relembram tudo aquilo que aconteceu esse mês, teve coral, encontro de casais, encontro de jovens. Essa semana teve a semana de oração e jejum, né? Tivemos os cultos aqui na igreja, e hoje, bastante alegria também, encerrando com o batismo, e também lembrando você da oferta de amor. Vamos entregar agora os dízimos e as ofertas. Falando em ofertas, vou ler lá em 2 Coríntios 9, versículo 6 e versículo 7, que diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então tudo aquilo que nós fazemos para Deus tem que ser com amor e com alegria, de coração, né? Lógico, você poderia dizer, mas não é um mandamento? Também é, mas tudo aquilo que você cumpre, que Deus te orienta, você deve fazer com pesar. Não, tem que fazer porque é um mandamento de Deus, porque senão eu posso ser punido. Não deve ser esse nosso sentimento de servir a Deus. Tudo aquilo que Deus fez a nós, tudo, seja servir a Deus, seja vir à igreja, seja obedecer, inclusive entregar os dízimos e as ofertas, tem que ser com amor, com alegria, com satisfação, pois você está também agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem dado em sua vida. Então esse momento importante, fazemos com alegria. Vamos nesse momento orar pelos dízimos, pelas ofertas. Os irmãos que vão entregar agora no gasofilácio, também muitos irmãos entregam os seus dízimos também através de transferências bancárias durante a semana, né? Então vamos consagrar todas essas ofertas ao Senhor nesse momento. Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, com alegria, não com pesar em nosso coração, nós queremos também ofertar ao Senhor, ó Deus, dizimar, ó Deus. Eu peço que o Senhor abençoe os dízimos e as ofertas que serão entregues agora no gasofilácio, como também aquelas que têm sido feitas através de transferências bancárias durante a semana. Que todo o teu povo, Deus, faça sempre com alegria, com gratidão do coração, Deus, sempre com satisfação, pois o Senhor tem nos abençoado bastante. Os dízimos e as ofertas são frutos das bênçãos materiais que o Senhor nos dá, através do trabalho, através da aposentadoria para quem recebe, através de outras formas listas que o Senhor tem concedido a todos nós, Deus. Eu peço também que o Senhor abençoe de forma especial aquele que está com dificuldade nessa área, nessa manhã. De repente alguém está desempregado, alguém precisa de uma bênção sobre a sua empresa, alguém está com alguma questão judicial, financeira que precisa ser resolvida. Eu peço que a bênção do Senhor, as portas abertas, possa estar vindo sobre nós, sobre as nossas famílias, Pai, e que todos possam ter condições de ofertar com alegria na Tua casa. E continue abençoando a nossa igreja, Deus, em todas essas questões financeiras, que o Senhor continue multiplicando, abençoando, Deus, dando as condições para que principalmente o reino de Deus continue sendo anunciado, como também todas as nossas obrigações continuem a ser cumpridas,
dê sabedoria especial à diretoria da nossa igreja, que é responsável por essa administração. Por isso nós consagramos esse momento na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé. Enquanto estivermos cantando um hino, você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta poderá estar ofertando ao Senhor. E também as nossas irmãs da intercessão, as estão aqui na frente. Se você tem seu pedido de oração, você pode também estar passando para elas, que a gente estaremos orando durante a semana. Nós vamos entoar o hino 25, Tu és fiel, Senhor, porque a benignidade do Senhor jamais acaba, e as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Vamos louvar ao Senhor pela fidelidade dele. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, Jesus. Ainda em pé, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 26. Nós vamos ler esse texto para dar continuidade na nossa meditação dessa série bíblica de mensagens.
Atos dos Apóstolos, capítulo 26, a partir do verso 1. Que diz assim: Então Agripa disse a Paulo: Você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em sua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus, porque os senhores acham impossível que Deus ressuscitasse dentre os mortos. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com a autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes, e por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meio redor e ao redor dos que estavam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, às quais eu os envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando as obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por esse motivo estou aqui e dou testemunho, tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria a luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz:
Você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me um cristão? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem e tornem como eu, porém sem estas algemas. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com ele. Saindo do salão, comentavam entre si: este homem não fez nada que merece morte ou prisão. Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Amém, irmãos? Pode se assentar, por favor. No domingo passado, nós falamos sobre evidências de uma vida transformada. E quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, nós vamos ver este homem sendo um grande instrumento de Deus. Rapidamente falando, em poucas palavras, vocês acompanharam, quem está vindo todos os domingos de manhã, estão vendo o quanto o apóstolo Paulo foi um homem que padeceu pelo Evangelho. E a gente até citou alguns exemplos de pessoas que não são exemplos de uma vida cristã. A começar dos artistas, celebridades, que nós vemos nas redes sociais, nós vemos na televisão. Às vezes ele se torna um artista gospel, ele se torna um cantor gospel, mas na verdade o testemunho dele não está condizente com o gospel que ele fala que é. Agora, trazendo para um patamar inferior, né, vamos dizer assim, porque o artista está em evidência, né? O foco, as luzes está sobre ele, todo mundo está vendo ele. Mas trazendo para um patamar inferior, que sou eu e você, nós, né, que não temos uma vida tão pública como esses artistas, essas celebridades, nós também precisamos mostrar evidências da nossa conversão, evidências do nosso chamado, né? Primeiramente o chamado a sermos salvos. Assim como o apóstolo Paulo, ele relata aqui nesse capítulo, pela terceira vez. Para quem lembra, sabe que as expressões, quando Paulo ele teve as oportunidades de dialogar, 3 vezes ele testemunhou da sua conversão. Essa aqui é a terceira vez que ele fala como foi essa conversão. Ele indo a Damasco, e aí apareceu uma luz, essa luz era Jesus, que perguntou para ele: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Na verdade, no Novo Testamento, Paulo é o único que conversa com Jesus dessa forma, claramente ouvindo a voz de Jesus, e aí, né, ele tem esse momento de conversão. Mas o que vale ressaltar para nós, nesta manhã, é que nós também, meus irmãos, precisamos ter estas evidências da nossa conversão. Não sei quanto tempo você se converteu, não sei quando foi o seu batismo, inclusive à noite nós vamos ter batismo de irmãos. Não sei qual foi o tempo que você se converteu, quando isso aconteceu na sua vida. Mas as evidências que nós precisamos demonstrar, ela precisa ser constante, todo dia e em todas as oportunidades.
Eu falo oportunidades porque o apóstolo Paulo, ele aproveitava justamente todas as oportunidades para dizer como foi a sua conversão, para dizer quem ele era e quem ele era agora, né? Falando lá no passado, na época dele, quem ele foi no passado e quem ele era agora, uma nova criação. E ele mesmo foi um dos que escreveu aquele versículo: as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse versículo, meus irmãos, nós deveríamos lembrar todos os dias das nossas vidas. A gente precisa lembrar que Cristo nos salvou. Nós cantamos um louvor, né, no início do culto, lembrando, né, que nós devemos ser gratos por Jesus nos salvar, por nos libertar. E essa libertação, a gente tem que ter aqui a consciência de que foi realmente uma libertação de pecados, foi uma libertação do inferno e de Satanás. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala que ele foi esse instrumento para levar o reino de Deus, a palavra de Deus àquelas pessoas que estavam presas por Satanás, diz o texto aqui. E tem gente que às vezes não acredita, não que você vai ter fé, entenda a minha colocação. Tem gente que não acredita. Está acontecendo aí fora. E o apóstolo Paulo, ele usa as oportunidades que ele tinha para justamente dizer quem ele era. Há uma diferença. E esta diferença que aconteceu na minha vida, eu estou levando para vocês também. Como ele disse, para pessoas importantes ou não. Então, nós que somos convertidos, que a gente tem Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós precisamos, irmãos, aproveitar todas as oportunidades, compartilhando o nosso próprio testemunho. Agora, a gente tem que, como eu disse, a gente tem que levar muito a sério isso. Porque quando eu falo, considerando o nosso próprio testemunho, qual é o seu testemunho que você está dando hoje? Qual é a sua atitude diante da sociedade? As palavras que você compartilha em rodas de amigos ou família, ou até entre irmãos. Qual é o seu posicionamento? Porque dependendo como for, a pessoa não tem testemunho nenhum para dar. Veja como é importante isso.
Porque dependendo da sua postura na sociedade, ou diante da família, ou diante dos irmãos, aquela pessoa ela não tem testemunho nenhum para falar. Como assim, pastor, que ela não tem testemunho? Porque ela não tem autoridade para falar. Porque as pessoas às vezes olham aquela pessoa e dizem assim, vocês já ouviram coisas desse tipo? Para ser igual esse aí, para ser crente igual esse, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. A gente brinca, né? Eu já vi alguns irmãos brincando com essas colocações, mas isso é muito triste. Para ser crente igual esse aí, eu prefiro nem ser, prefiro continuar do jeito que eu estou. Algum ímpio pode falar. Para ir na igreja e ser como essa pessoa? Não, eu prefiro ter a minha vida e vou seguindo em frente. Isso é muito triste. Porque o apóstolo Paulo, ele relata no seu testemunho, que antes ele perseguia os cristãos, que ele massacrava os cristãos, que ele maltratava os cristãos, que ele oprimia os cristãos, que ele prendia os cristãos. Mas agora, com a sua conversão, com a sua mudança de vida, então agora ele era perseguido. Mas ele poderia testemunhar do que Cristo tinha feito na vida dele. E é interessante, meus irmãos, que mesmo com tamanha dificuldade, tantos problemas que você sabe, quem conhece um pouquinho mais das Escrituras e conhece da vida do apóstolo Paulo, só relembrando, ele foi preso, ele foi maltratado, ele sofreu naufrágio, ele foi perseguido, ele foi espancado. Nos capítulos anteriores aqui, vocês sabem, a violência era tanta contra o apóstolo Paulo, que se o governador da época não mandasse escoltar o apóstolo Paulo, iriam matar ele. Diz um versículo da palavra de Deus, que os judeus daquela época queriam partir Paulo no meio. Olha a tamanha violência. Ele já tinha apanhado, né? E se o governador da época não tivesse mandado escoltar Paulo, que foi uma das mensagens que eu falei, que Deus nos dá livramento, porque mesmo Paulo tendo sofrido espancamento, ainda ele ter sido preso, foi um livramento de Deus na vida dele, para que ele não morresse. E aí eu falei, né, que quando Deus tem planos, ele cumpre os planos. Por quê? Porque os planos de Deus era que Paulo fosse para Roma pregar o evangelho. Que Paulo fosse diante desses reis. Porque não era qualquer pessoa, entenda bem a preciosidade da vida do apóstolo Paulo. Porque não era qualquer pessoa que tinha o direito de falar. E Paulo, por ser um cidadão romano, ele teve esse direito de se expressar, de se defender, mas a defesa dele foi justamente uma oportunidade para falar de Jesus, o que Deus tinha feito na vida dele. Não foi para ficar reclamando, né? Rei, olha, eu não mereci ser espancado, eu não mereci ser preso, sabe? Diferente de alguns cristãos que às vezes de vez aproveitaram as oportunidades e até os sofrimentos da vida, porque isso muitas vezes ele se torna testemunho de Deus na sua vida, irmão. Às vezes o problema que você está passando hoje, talvez será o seu testemunho do amanhã, amém, igreja? Talvez a sua prova hoje é o teu milagre que você vai contar amanhã. É isso que o apóstolo Paulo está vivendo. O problema que ele estava sofrendo, entre aspas, porque para Paulo não era problema, mas o sofrimento dele, o espancamento, as prisões que ele sofreu, na verdade, foram frutos de testemunho do que Deus estava fazendo na vida dele. E eu reforço aqui e volto a dizer que uma das cartas mais lindas escritas por Paulo, do Novo Testamento, foi justamente quando ele estava preso. Foi quando ele disse, alegrai-vos no Senhor. Como um ser humano
sã consciência, ele pode dizer: preso, alegrai-vos no Senhor. Em contrapartida, se fosse muitos de nós, se estivéssemos presos, né, usando esse termo, se a gente estivesse nessa condição, a gente estaria reclamando. E vocês sabem que aqui, nós estamos vendo desde o capítulo 24, 25 e agora 26, que Paulo, ele foi julgado injustamente. Ele não precisava estar lá, tanto é que aqui, até o rei Agripa e Festo, governador da época, olha só o último versículo que eles falam. Isso aqui é uma bomba. Porque ele diz assim, ó, ele poderia ser posto em liberdade. Quer dizer, eles chegaram na conclusão que Paulo não tinha culpa nenhuma. Porque ele estava só pregando o evangelho. Mas os judeus da época, não, eles queriam maltratar, fizeram isso, maltrataram, espancaram o apóstolo Paulo. E aí aquela dificuldade que Paulo teve de ser preso, foi onde ele escreveu as suas cartas. Que hoje nós estamos lendo. Quando você lê lá o Novo Testamento, são palavras, você tem que lembrar, quando Paulo, não são todos, mas quando Paulo estava escrevendo, ele estava preso. E às vezes a gente tem, me perdoem a expressão, mas é um termo popular, quando a gente tem uma dor de barriga, a gente reclama de tudo e de todos. Até de Deus se bobear. Ó, Deus, está vendo? É isso que está acontecendo comigo. Olha só, a culpa é de Deus, a culpa é do Espírito Santo, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do marido, a culpa é da esposa, a culpa é dos filhos, a culpa é do patrão da empresa, a culpa é da empresa, a culpa é da sociedade. Sem polemizar, né? Mas a culpa é do presidente. Sabe, a gente às vezes quer pôr culpa em todo mundo. Às vezes por uma unha encravada. E a gente tem que olhar, meus irmãos, para a vida do apóstolo Paulo e ver que esse homem, ele foi um exemplo de cristão. Aí a gente fala assim, pastor, mas é muito difícil, eu não sou apóstolo Paulo. Realmente, porque se você fosse, eu não sei se a gente teria a postura que ele teve muitas vezes, de estar firme no Senhor, mesmo diante de tanta situação difícil, de tantos problemas que ele passou. Mas ele foi um homem que, mesmo por causa dos seus problemas, ele testemunhou. Eu não estou querendo aqui, meus irmãos, descartar os nossos problemas. Obviamente que não. Eu sei que existem situações que a gente chega no limite, que nós estamos assim, sem saber o que fazer. De repente você está passando por um problema, você não tem a resposta, isso aí está difícil de você administrar na sua vida. Mas a gente tem que olhar para homens, e até mulheres, né, da Bíblia, mas aqui no caso, hoje, Paulo, que permaneceram firmes. Trazendo para um contexto mais atual, a gente tem que olhar para cristãos, pastores, missionários, que estão lá no Oriente, muitas vezes sendo perseguidos, maltratados e até mortos, por afirmarem a sua fé. E hoje, por coisinha pequena, as pessoas estão abandonando a sua fé. Aliás, a Bíblia já está se cumprindo, né? Que diz que vindo o final dos tempos, muitos abandonarão. É o famoso apóstata. É aquele que teve fé, mas abandonou. É aquele que creu até em Jesus, mas deixou de seguir Jesus. E a palavra do Senhor, ela diz que nós devemos ser fiéis até a morte. E a gente se mantenha firme, independente do que estamos vivendo hoje. E eu tenho certeza, duas coisas que aconteceu, e a gente vai ver isso na viagem do apóstolo Paulo. Porque os problemas de Paulo não acabam por aí. No capítulo 27, ele indo para Roma, que era o objetivo de Deus na vida dele, ainda ele passou por um naufrágio. Entendeu? Quantas coisas aconteceram na vida desse homem para que os planos de Deus se cumprissem,
mas Deus é fiel. E com certeza Paulo, pela vida que ele teve, ele está lá ao lado de Deus nesse momento. E quem sabe, nós também estaremos lá. Eu digo quem sabe, porque a gente tem que levar a nossa vida cristã a sério, irmãos. A gente, o grupo de irmãos, estão aí estudando o livro de Apocalipse. Aproveitando, se você quer aproveitar esse estudo, venha, né, à tarde, às 5, hoje é 5 horas. Domingo passado passou o filme Deixados para Trás. E hoje, 5 horas, né, vai dar continuidade nesse estudo do Apocalipse. E que, na verdade, a gente tem que estar bem assim, atento com a nossa vida. É por isso que eu falei assim, quem sabe a gente está lá. Deixa eu te dizer uma coisa, pode ser que a gente se surpreenda lá no céu, de ver algumas pessoas que a gente achava que não estaria. Ah, você é por aqui? Usando aqui, né, nossas palavras, é óbvio que não vai ser assim, mas para a gente fazer uma ilustração. Você por aqui, nossa. Ou, ao invés de você falar isso lá, você pode falar, eu vim parar aqui? Eu não acredito. Então, vamos cuidar da nossa vida espiritual, para que você sempre tenha um bom testemunho para dar para aqueles que te cercam. E fique firme, que Deus vai te abençoar. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esta manhã, por esse momento tão especial de nós termos essa oportunidade de culto ao Senhor. E que o Senhor continue abençoando nossas vidas, que o Senhor continue abençoando cada um de nós, para que nós estejamos firmes, independente dos problemas e lutas que estamos passando. Como o apóstolo Paulo, ó Deus, nós também queremos, em meio às situações que vivemos, continuar firme no caminho do Senhor. Dá-nos força, capacidade, ó Deus, para que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E nós estejamos firmes com a nossa fé. E aproveitar sempre as oportunidades e dar um bom testemunho daquilo que um dia fomos e agora o que somos diante do Senhor. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes da gente ter o momento da escola bíblica dominical, nós vamos ter a profissão de fé do Juan e da Hannah. Pode vir aqui. Pastor, vira 2 cadeiras aqui para mim, por favor, para a igreja. Põe eles aqui. E enquanto eles estão vindo, nós também vamos receber 2 irmãos. À noite nós vamos ter mais pessoas, mas esses 2 irmãos, eles têm a condição de vir apenas no culto da manhã. Então nós vamos recebê-los, tá, nessa manhã. Então declaro aberta a assembleia com o assunto de movimento de membros, tá? E profissão de fé. Então, primeiro, irmão Sebastião Rossi. Irmão, fica de pé, por gentileza, para a igreja ver o irmão. Então, esse irmão e a nossa querida irmã Maria Helena, tá? Casal aí, né? Marido e esposa. O irmão já está tirando a máscara, né? Porque é verdade, de máscara às vezes não dá para reconhecer, né? Então, são esse casal que está pedindo, né, para se tornar membros da nossa igreja. Eles vêm da Igreja Batista Betel Adonai, tá bom? Pode sentar, irmãos. Obrigado. Então, aguardo uma aprovação para nós recebermos esses irmãos como membros da nossa igreja. Os irmãos favoráveis, levante suas mãos. Muito bem. Contrários?
Não existe, né? Então vamos aplaudir ao Senhor pela vida desses irmãos. Sejam bem-vindos, tá bom? Que Deus continue abençoando suas vidas aqui conosco. Depois a gente chama para orar junto com eles, tá? Agora nós vamos ter a profissão de fé desses jovens aí. Eu gosto muito de ver jovens quando vão se batizar, porque é muito legal, né? Vocês vão ficar aí, pessoal? Posso? Quiser sentar, 5 minutos. São jovens, né? Vocês vão ficar de pé, né? Tá bom. Esse aqui, amor. Pode ser para ele. Hã? Coluna já tá velha? Nossa, rapaz. Fala uma coisa dessa, você me assusta. Rapaz novo desse falando que a coluna tá velha. Ele tá brincando, é claro. Então, o Juan e a Hannah, né, são jovens que têm frequentado a nossa igreja, têm participado do grupo de adolescentes jovens da nossa igreja e fizeram, né, um treinamento, um curso de batismo. Mas o que justamente eu falei para eles é assim, o curso que eu chamo de discipulado, ele não termina aqui, né, nesse momento de treinamento para o batismo, vai terminar essa noite, não. A gente vai dar continuidade, né, que é o acompanhamento, é o cuidado, que a gente fala que é o discipulado. Discipulado é justamente isso, né? É você acompanhar, você saber como que ele está no seu crescimento espiritual, que isso é muito importante. Eles são bebês na fé, né? Como a gente fala, assim, porque hoje, né, eles já estão, né, publicamente dando esse testemunho de que eles têm Jesus nos seus corações. E uma coisa importante que a gente precisa ressaltar, irmãos, é assim, ninguém é perfeito, né? A gente, hoje em dia, nós temos que tomar um certo cuidado, principalmente nesse momento de profissão de fé, de jogar uma carga sobre os candidatos de batismo, que nem, às vezes, aquele cristão que já é batizado há 30 anos não tem. O testemunho que eu acabei de pregar, né? A gente aqui está para... claro, eles sempre ficam nervosos. Quem já passou por isso sabe, né? Dá um friozinho na barriga, né? Como vai ser aquela ansiedade. A gente está com um momento também de alegria, né? Pelo batismo. Vai ser um momento muito especial para eles, né? Dizendo, olha, você faz isso, você não faz aquilo. Se nem aquele cristão que frequenta a igreja há 20 anos não tem testemunho para dar, né? Então, vamos ser carinhosos. Você vai ter a liberdade de perguntar alguma coisa para eles, né? Nós vamos dar a oportunidade. Mas, né, sempre lembrando que eles estão no começo das suas caminhadas, né? E nós, como igreja, o pastor, nós estamos aqui para orientar, para cuidar, porque eles fazem parte da nossa família. Então, algumas perguntinhas vou fazer para eles. Se os irmãos quiserem, dentro da pergunta, fazer alguma colocação, fique à vontade também, tá? Então, Hannah e Juan, vocês, a gente sabe que entregou a vida para Jesus, mas tem alguns pontos que a igreja acredita, que a gente chama de doutrinas, que vocês também precisam acreditar. Não adianta, né, uma pessoa que vai se batizar, ou novo membro, e dizer, mas eu não acredito do que a igreja acredita, então eu não sei, né, o que está fazendo. Né, porque a gente sabe que a igreja, ela defende doutrinas. Cada igreja tem a sua doutrina, né, tem a sua forma de pensar e acreditar na palavra de Deus, mas se você é membro, ou pretende ser um dia, se é por carta ou por batismo, precisa acreditar no que a nossa igreja acredita, né? Que é as doutrinas que nós temos. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é assim, que é fundamental, dentre outras. A Bíblia, ela é a palavra de Deus para vocês? O que você acha, Juan? Pode responder, acho que está ligado. Isso, Jesus usou as escrituras, né? Muitas vezes ali
para ensinar os discípulos, citando partes do que Moisés mesmo escreveu, né, em alguns momentos. Hannah, você acha? Ou você acha que a Bíblia contém, ou ela é a palavra de Deus? O que você pensa? Na minha visão, a Bíblia é sim a palavra de Deus, porque além de ser as escrituras sagradas, são orientações que Deus deixou para a gente. Isso, perfeito. A Bíblia é a palavra de Deus. Porque nós não podemos achar que ela contém. Porque se você achar que ela contém, então você está dizendo assim, só alguma coisa é inspirada. E outras partes não. E o versículo da palavra de Deus diz que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Não é só o Antigo e nem o Novo. Mas toda a Escritura é inspirada por Deus. Falando sobre a Bíblia, ela nos mostra que um dia nós estávamos longe de Deus. A palavra do Senhor fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é pecado para vocês? Quando vocês ouvem essa palavra, o que quer dizer para vocês? É quando nós fazemos alguma coisa que não é da vontade de Deus, que é errado. Certo. E você, Hannah? Para mim, é o que vai contra as orientações, os mandamentos. Isso, é isso mesmo, né? Eu costumo dizer que pecado é errar o alvo. Qual é o alvo? É a vontade de Deus que eles falaram, né? Pastor, como que eu sei a vontade de Deus? Lendo as Escrituras, que a gente falou, da palavra do Senhor. E ela vai mostrar para a gente o que é pecado e o que não é. E se a gente tiver maturidade, nós precisamos deixar o pecado, viu, Juan e Hannah? Na caminhada de vocês, o pecado, ele não pode ser uma prática constante, né? De repente vocês vão errar, vai falar alguma coisa, vocês vão pensar alguma coisa, né? Jesus mesmo disse que o adultério não era só o fato de um ato ser consumado, mas o simples fato de você pensar em outra pessoa, você já cometeu adultério. Então o pecado, quando ele tocar no seu coração, então rejeite isso, né? Ore, busque a Deus e vai avaliando, né, na vida de vocês se há alguma coisa para vocês deixar. Uma expressão muito linda do salmista foi quando ele falou: sonda-me, ó Deus, né? E vê se há em mim algum caminho mau. Então, constantemente a gente tem que sondar o nosso coração. E uma coisa importante, irmãos, que nós temos que fazer. Na semana de jejum e oração, a gente ressaltou isso. Confissão de pecados. Arrependimento a gente precisa ter. Todo dia. Eu até brinquei numa das transmissões, brinquei, mas falando sério, né? Que se você pecar, hein, irmão Mauro? De manhã, uma vez à tarde e uma vez à noite, você já pecou 3 vezes. Se você multiplicar isso durante a semana, quantos pecados dão, irmãos? Se você multiplicar isso por mês, quantos pecados dão? Se você multiplicar isso, dá mais de 1000 pecados. 1000 e, tá vendo? São gente inteligente, já fizeram a conta. Ó. Dá 1008 pecados no ano. E estou falando uma vez em cada período do dia. A gente tem que tomar muito cuidado, porque pecado não é brincadeira, não. Nos leva para longe de Deus, e se você não tomar cuidado, te leva para outros caminhos, né? Muito bem. E então, se a gente pecou, a Bíblia diz isso, tem uma pessoa muito importante, né, que veio para nos salvar. Quem é essa pessoa? Jesus. Então vai, agora vamos deixar as madame responder. Hannah, como que Jesus veio aqui para nos salvar? Ele mandou o seu filho e pediu para ele para que ele fosse para a cruz e morresse para nos salvar dos nossos pecados. Isso, perfeito. A gente tem que ter essa visão, né? O único que pode nos salvar é Jesus. E ele morreu, o que a Hannah falou, ele morreu na cruz do Calvário, né? E derramou o seu sangue. Então, a gente está vendo aqui que Jesus é o Senhor e Salvador de vocês. Sim, vocês afirmam isso?
Se na caminhada de vocês, porque vocês são jovens, eu acredito que vocês têm sonhos, né? Vocês vão estudar, fazer faculdade, né? Cursos. Aí tem algum colega lá, mas esquece desse Jesus aí. Ele só foi um cara bom, né? Como falam aí fora. Esse Jesus é um cara legal. Ele foi legal, mas ele não é o Salvador. O que vocês vão fazer nessa hora? Vocês vão abandonar Jesus? Ou vocês vão dizer, não, peraí, vamos conversar, porque eu creio nesse Jesus. O que vocês vão fazer? No meu caso, eu iria contestar, porque, além de frequentar a igreja, o batismo é a confirmação que você tem que, sim, acreditar nos mandamentos. Então, mesmo que a pessoa chegue, Deus não é tudo isso, você tem que falar, não, é sim. Porque, se você não acreditar nisso, não tem o porquê você estar batizado, você frequentar a igreja. Ok, isso mesmo. O que você faz, Juan? Eu iria argumentar com a pessoa para ver o lado dela e depois tentaria converter ela a Deus. Isso, é isso aí, né? Dando testemunho de Paulo, usando as oportunidades. Muito bem. Agora, hoje à noite, o batistério já está montado. E por que vocês querem se batizar? Porque o pastor falou, o papai e a mamãe falou, alguém da igreja falou, se batiza aí, você tem que se batizar, porque senão vai para o inferno. Foi desse jeito? Eu quero me batizar para ter uma nova vida como discípulo de Deus. Opa, isso aí, né? E você, Hannah? Eu quero muito me batizar, porque eu gosto muito de ter alguém para recorrer. Mesmo que eu não veja, eu tenho que acreditar nisso e para ter uma melhor e mais forte relação com Deus. É a nova vida em Cristo, né? Isso que você está transmitindo para a gente, né? Isso. Que é uma nova vida em Cristo. E ela falou uma coisa interessante, né? Que ela vai ter alguém a recorrer. É claro que antes do batismo você já tem, né? Jesus. A gente acabou de mencionar. Mas o batismo, ele registra, né? Aquele momento. Opa, eu sou uma nova criação. Lembre-se sempre disso, tá bom? Vocês são uma nova criação. E assim a gente tem que seguir com Jesus. Então, o batismo salva para vocês? Não. Não? É só uma confirmação. Mas não é o que vocês vão fazer? Quem salva é Jesus, pastor. Quem salva é Jesus. Você está me ensinando ou você está afirmando para mim? É isso, Juan? Jesus salva, né? Não é o batismo. O batismo é, como o senhor falou, é só um registro de uma nova passagem na sua vida. Isso, é isso aí. É uma mudança, né? É um testemunho aqui, ó. Vocês estão diante da igreja. Olha a importância, hein? Isso. Que nós somos uma nova criação, né? Umas novas pessoas. Muito bem. E falando aí do irmão Heron, Jesus deixou, né, 2 ordenanças. Ele já deu spoiler para vocês. Olha só, né? Ele já deu a dica. É o batismo. E a outra ordenança? A ceia. A ceia do Senhor? Quais são os elementos da ceia, Hannah? O pão e o vinho. No nosso caso, a gente, como não pode o álcool, o suco de uva. Isso, legal, hein? A gente não pode o álcool, viu, Ana? Que fique registrado aí, tá bom? Para nós. Porque hoje em dia, né? O álcool... Hoje em dia está meio difícil. Está muito difícil, né? No meio do povo de Deus, infelizmente. Então, os elementos, o pão e o cálice, né? O suco de uva. Muito bem, isso aí. Alguém quer aproveitar, fazer alguma colocação, pergunta? Isso, é o novo nascimento. Irmã Noêmia?
Isso mesmo, né? A Hannah também está aqui. Foi como eu disse, ver dois jovens, né, com essa decisão, então isso alegra o nosso coração. Muito bem. Agora, vocês creem nos dons espirituais que a Bíblia fala? Ou vocês acham que isso aí é só... Pode falar. Vocês creem nos dons? Sim, Que eles são para hoje, os dons espirituais? com certeza, porque os dons espirituais, eles dão, como já diz, né, o dom que Deus nos dá. E para a igreja isso é muito bom. Não só para a igreja, mas também para a nossa vida pessoal. Isso, porque é Ele que nos capacita a fazer a obra de Deus, né? E quem é que dá os dons, Juan? É o pastor? Não. Não, É né? o Espírito Santo. É o Espírito Santo, né? Que dá os dons espirituais. E nós temos, irmãos, que orar a Deus falando, Deus, qual é o meu dom espiritual? No mínimo você tem um, que você pode servir a Deus numa área, em um ministério. Você tem um chamado, não é só o pastor e o missionário. Quando eu falo chamado, você tem um chamado para você exercer o seu dom. E tem muita gente que enterra o seu dom. A Bíblia diz isso, ela dá um alerta para nós. Lembra da passagem lá dos talentos? Que foi um que enterrou, outro multiplicou. É justamente isso, irmãos. Como cristãos, nova criação que nós somos, temos que exercer o nosso dom. Se você não exercer o seu dom, você se torna omisso na sua vida cristã. Ah, pastor, mas eu não pequei hoje, eu não falei palavrão, eu não bebi bebida alcoólica, eu não maltratei ninguém, eu não fiz nada de errado. Mas se você deixou de exercer o seu dom, você está sendo omisso. E você está num nível de pecado. Porque você está negligenciando algo que Deus te deu. Algo que Deus te chamou para fazer. Pense sobre isso. Estamos indo para finalmente, então, como membros da igreja, vocês vão respeitar a palavra, né? A igreja, a doutrina, os líderes da igreja, vocês vão respeitar. Vocês acham que isso é importante ou não? Sim, bastante. Sim. Tá certo. E como vocês vão respeitar, assim? Qual a maneira que vocês vão fazer para respeitar a palavra? É o nosso dia a dia. O que vocês vão fazer? É o básico, né? Orar, Isso. agradecer, pedir perdão e, além de tudo isso, usufruir dos nossos dons. Alinhando um pouquinho mais, irmãos, não tem forma melhor de nós assim, respeitar Deus, a igreja. Quando eu falo igreja, é as doutrinas, né? Porque de repente alguém, mas eu penso diferente, mas a igreja pensa assim, se quiser, é desse jeito que eu acho. Não acha nada. Porque a palavra de Deus é que prevalece, né? Mas atrelado a isso, que hoje em dia não se tem praticado, a grande verdade é essa, é também respeitar a liderança da igreja. Quando eu falo liderança, é os pastores, né? Vamos supor, se vocês estão dentro de um ministério, é você respeitar aquele líder que está naquele ministério. Porque exercer o ministério, irmãos, não estou falando só pastoral, ele é desafiador. E aproveitando assim, né, a ocasião, a gente não precisa de mais ninguém para jogar areia, né? A gente aqui entende que nós somos uma igreja e nós temos que caminhar juntos, né? Nós somos uma família espiritual. Obviamente que ninguém vai pensar igual, mas em se tratando da palavra de Deus, a gente tem que pensar juntos, igualmente. Agora, uma questão cultural, uma questão prática, né, de culto, disso, daquilo, como se faz uma programação, aí é outra coisa. Mas a doutrina a gente tem que respeitar, a gente tem que zelar por isso. E a doutrina, né, a palavra de Deus, ela diz que nós temos que ter fidelidade. Fidelidade, irmãos, né? Fidelidade, primeiramente a Deus, né? Obviamente, porque a Bíblia diz isso, que nós
devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Fidelidade à igreja, porque a palavra de Deus fala que nós não devemos abandonar a igreja, né? Como é o costume de alguns. Fidelidade. Fidelidade à liderança. Porque lá a palavra de Deus diz, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. E por aí vai, né? Então, só ressaltei, irmãos, porque isso é saudável. Não é ser autoritário, a igreja está sendo isso comigo, aquela coisa. Às vezes, eu citei, acho que foi domingo passado, não sei, numa das pregações, que antigamente, quando você se pregava sobre pecado, as pessoas se arrependiam e mudavam a sua postura. Hoje, se você prega sobre pecado, a pessoa muda de igreja. Ela quer o que é conveniente para ela. E às vezes, eu estou falando isso porque às vezes o pastor chega lá e vai advertir aquele irmão, aquela pessoa, que tem autoridade dada por Deus para isso. Aí aquela pessoa sai rebelde, sai falando, não aceitei o que o pastor falou, mas está na Bíblia, né? É o que Deus está dizendo aqui. É claro, né, irmãos, também tem pastores e pastores, né? Tem pastores que só a misericórdia de Deus. Mas se você vê que o pastor, ele zela pela pregação, pela doutrina, pela palavra, então facilite o trabalho dele, né? Porque com certeza ele está fazendo aquilo com amor. No meu caso, vamos puxar para a gente, para não dizer de pastor A ou B, porque eu não quero saber da vida de ninguém. A minha já é difícil tomar conta, quanto mais de outros pastores. Não somos perfeitos, mas a gente procura andar naquilo que a gente entende que a palavra de Deus nos ensina, né? Então, a palavra do Senhor, ela diz, né, que nós devemos ser pessoas que amam a Deus, que ama a igreja, que ama os líderes, né? E assim a gente vai ser um povo mais abençoado, tá? Aproveitando para vocês que estão nessa caminhada, se um dia vocês se discordarem com a palavra, não sejam rebeldes contra a palavra, porque senão a gente colhe frutos ruins disso. Se um dia vocês forem rebeldes com a igreja, de repente você muda a casa, né, vai para outra igreja, tome cuidado, né, porque a igreja, ela é instituição de Deus. A igreja e a família foram criadas por Deus. Não parede, templo, né, mas a igreja, ela é sagrada, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. E os líderes, se às vezes tem mais pastores, eles também são instituídos por Deus, né? Então, a gente tem que ter temor, às vezes, quando vai de frente a um líder que Deus instituiu naquele local, naquela igreja, né? Eu me lembro agora, já encerrando minha parte, que Davi mesmo, né? Ele tomou todo o cuidado quando ele teve a oportunidade de até tirar a vida de Saul, mas ele sabia que Saul, ele era um ungido do Senhor, né? Tem gente hoje que fala, não, isso aí é do Antigo Testamento. Então, a gente vai ter que rasgar o Antigo Testamento e só crer no Novo. E a gente abriu aqui a profissão de fé, que a gente acredita que toda a Bíblia é inspirada por Deus, né? Então, que a gente tenha esse temor, tá? Estou falando sobre temor, fidelidade, compromisso com Deus, com a igreja e com a liderança, tá bom? Eu estou satisfeito, mas quero deixar mais uma oportunidade para algum irmão perguntar alguma coisa, querem dizer uma palavra para os candidatos, querem saber a idade de vocês. Eu tenho 15 anos. Eu tenho 17. Né? Novinhos, né? Tem bastante coisa para aprender. A mãe da Hanna está aqui. A mãe do Juan também. Mais alguma colocação, irmãos? Muito bem. Então, parabéns. Que Deus abençoe suas vidas. E a gente vai ter um momento muito especial à noite, tá bom? De batizar vocês. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu queria chamar aqui à frente o irmão Sebastião, a irmã Maria Helena, para a gente orar também por eles
e entregar aqui um certificado, em nome da nossa igreja, que vocês são muito bem-vindos. Eles vão receber à noite, né, um presentinho da igreja e o certificado de batismo. Irmãos, entrega para eles, Ju, você, por favor, estou aqui falando, né? Sejam bem-vindos, viu? Pode ficar do lado deles aqui, ó. Vem aqui do nosso lado, irmão. Sejam bem-vindos, tá bom? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desses irmãos, né? Deus abençoe, viu? Vamos orar então? Querido Deus e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós nos alegramos nesta manhã, nesse dia, com a vida dos nossos irmãos, aqueles que irão se batizar, o Juan, a Hannah. Obrigado pela vida desses jovens, ó Deus, que têm esta certeza de que Jesus é o Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Senhor esteja presente em todo o tempo, conduzindo os seus corações, moldando segundo a tua vontade. Que à noite possamos ter essa alegria de batizá-los e a tua igreja estar em festa. Obrigado também pela vida do irmão Sebastião, da irmã Maria, que decidiram também fazer parte da nossa família Vila Diva. Que eles aqui continuem sendo alimentados espiritualmente, abençoados pelo Senhor. Que nós, como igreja, possamos continuar acolhendo a vida deles, amando eles e servindo eles. Assim também como eles podem nos amar e servir a nós como uma grande família. Abençoamos a vida deles em nome de Jesus. Nós oramos agradecendo esta manhã por tudo que foi feito e realizado. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Um ótimo domingo. Vem à noite, tá bom? Para prestigiar o batismo dos nossos queridos irmãos, tá? Agora nós temos escola bíblica, um tempinho aí também de aprendizado.